lá então, Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Como eu já falei, eu quero que seja uma meditação rápida. A gente vai então meditar nesse texto muito conhecido, muito já do nosso conhecimento. Eu queria trazer algumas informações, algumas lições para nós, tá? Vamos fazer a leitura? Eu estou aqui com o texto da NVT, que a gente tem adotado nos nossos cultos. E você então vai acompanhar aí na sua Bíblia, ou aqui conosco na nossa projeção. Diz assim o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho, no versículo 35, Marcos nos conta: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Vamos tentar nos colocar à altura desse texto. E que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e fale conosco. Senhor, nessa manhã, Pai, nós clamamos aqui da beira da praia, desse início de domingo, pedindo, Senhor, que nós também nos encontremos neste barco com o Senhor. Que nenhum dia da nossa travessia, que nenhum dia, Senhor, dos caminhos que a nossa vida toma, possa ser um dia em que a gente perca de vista que o Senhor está no nosso barco, que o Senhor está conosco. Pedimos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que o Senhor fale. Vai ser inútil passar 20, 30 minutos se a gente não tiver o desejo que o Teu Espírito fale conosco, meu Deus. Eu peço, Pai, sobre as nossas vidas, a atuação do Espírito Santo, nos trazendo entendimento, a compreensão, o maravilhar diante dessas palavras, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver esses versículos um a um e no final a gente tira algumas lições para o nosso coração. Versículo 35, meus irmãos, inicia esse texto, que é um texto muito, muito importante. Todos os comentaristas bíblicos são unânimes a dizer da diferença, da singularidade, da importância desse texto, dessa experiência dos discípulos. Como diz um dos comentaristas, o J.C. Ryle, ele diz que em nenhum momento outro nos evangelhos, a gente vai encontrar outra experiência que tem impactado tão profundamente a vida dos discípulos. Em nenhum outro lugar a gente tem outra experiência na qual os discípulos ficaram tão pasmados com o que tinha acontecido. Nós temos aqui na altura do versículo o cenário se montando para nós. O versículo começa dizendo aqui que o dia já estava terminando. Ele começa dizendo aqui na minha versão, ao anoitecer. Portanto, nós estamos no final de um dia que não começa aqui no versículo 35, começa em Marcos capítulo 1. Se você voltar à sua Bíblia, você vai perceber que Jesus está à beira-mar, como costumava fazer ali na cidade de Cafarnaum naquele momento. Reunia-se ao entorno de Jesus, como era comum, uma grande multidão, e Jesus, de tão apertado que estava naqueles dias, ele resolveu fazer do barquinho o seu púlpito. Então a gente pode imaginar aquele barquinho dos discípulos que eles normalmente usavam
para o seu trabalho de pescaria, sendo usado por Jesus, estancado ali na beira da praia, e Jesus de cima do barco falando à multidão. Ao final desse dia que nós passamos com pelo menos 4 importantíssimas parábolas que você vê aí no decorrer do capítulo 4, Jesus disse aos seus discípulos, Jesus então toma uma decisão, dá um direcionamento para o restante do dia. Vamos atravessar para o outro lado do mar. Vamos atravessar para o outro lado do mar. E aqui, meus irmãos, o cenário então vai se complicando, vai se tornando interessante, vai se tornando diferente. Jesus passa aquele dia inteiro ensinando os seus discípulos e ele toma a decisão, veja, é algo deliberado de Jesus Cristo. Ele toma essa decisão e comunica aos seus discípulos que aquela noite seria uma noite em que eles passariam enfrentando uma viagem, que na verdade era muito longa. O mar que nós temos aqui no versículo 35, meus irmãos, é o mar da Galileia. Eu não sei se você já parou para pensar no mar da Galileia, mas em alguns momentos anteriores da minha vida mais jovem, a comparação que eu tinha e que talvez venha na sua mente é o nosso açude, que é a imagem mais familiar, né, que vem. O mar da Galileia era totalmente diferente do açude, meus irmãos. O mar da Galileia, comparado com o nosso açude, o açude é um copo d'água, comparado ao mar da Galileia. Esse mar era gigantesco, era um lago, é verdade, mas era um lago de tão grande que recebeu o nome de mar. Ele tinha 20 quilômetros de comprimento, 20 quilômetros de comprimento, por 11 quilômetros de largura. Ele estava localizado numa depressão que ficava 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Portanto, muito abaixo, era um terreno em declive esse mar. E ao redor ali daquelas cidades, né, nós podemos pensar que na parte superior do território de Cafarnaum, na Galileia, a Samaria e a Judéia, Jerusalém aqui na Judéia, Jesus está querendo, como nós vamos ver no capítulo 5, ir à cidade de Gadara. Ele quer passar aquela noite inteira viajando porque ele tem que se encontrar com um homem endemoniado em Gadara. Mas aquele território que rodeava o mar da Galileia era extremamente escarpado, cheio de montanhas. Uma das maiores montanhas estava no pé da cidade de Cafarnaum, que era o Monte Hermon, que se elevava a 3.000 metros de altura, e era tão estranho, é tão diferente as situações climáticas ali naquele local, que no pico do Monte Hermon chega a nevar, e na praia da Galileia você pode tomar um banho gostoso de água quente. Você vê como é diferente, né, como é diferente a região da qual nós estamos falando aqui. Portanto, a gente tem um desafio que é colocado para aqueles discípulos. No final desse dia de estudos, de ensino, Jesus resolve fazer essa travessia grande de 20 quilômetros, porque ele quer chegar no outro lado do mar. Versículo 36. Com ele a bordo, continua o nosso texto, a versão revista e atualizada traz as palavras trazendo como ele estava, ou levando como ele estava, dando a entender que Jesus não fez nenhuma provisão a mais para a sua viagem. Jesus, sabendo que iria enfrentar uma noite na voragem do mar, não pegou um casaco para enfrentar o sereno, não se proveu, como essa história já é conhecida, não foi ele que levou o travesseiro sobre o qual ele vai descansar daqui a pouco, não. Como ele estava, num estado em que ele estava, e que estado estava o Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo tinha tido um dia inteiro de ensinamentos, de trabalho duro, para a gente entender o estado de Jesus, e porque daqui a pouquinho ele vai dormir dentro do barco, né, que causa espanto. Meu Deus, como é que Jesus dorme numa tempestade? A gente precisa entender o capítulo 4 inteiro. Jesus está ensinando o dia inteiro. Ele tem até um momento particular com seus discípulos para explicar parábolas e explicar, dar aula, trazer conhecimentos de maneira divina é extremamente extenuante, meus irmãos. Se você é professor de sala de aula, você vai concordar comigo que qualquer professor, numa sexta-feira, pegando 6 aulas,
vai se sentir, somente pela manhã, extremamente exausto. Você falar para um público, você emitir a sua voz para longe, querer alcançar todas as pessoas, não havia microfone naquela época. E como disse Charles Spurgeon, foi ele... a gente pode usar o exemplo do Spurgeon, a mente de Jesus. Na verdade, quem faz esse comentário é o Wiersbe, que a mente de Jesus no ensinamento se envolvia de uma maneira muito mais preparada, muito mais arguta, muito mais objetiva. Jesus quer ser claro, Jesus quer entrar no coração das pessoas. Portanto, ele se envolvia em pensamentos distintos. A elocução de Jesus é para tentar chegar ao máximo de pessoas, para alcançar o profundo do coração. E agora sim eu uso o exemplo do Charles Spurgeon. Charles Spurgeon diz, por exemplo, que enquanto ele estava pregando, ele conseguia perceber na sua mente pelo menos 8 pensamentos ao mesmo tempo. Enquanto ele estava pregando, de tamanha era a capacidade mental dele, ele diz num dos seus livros, Lições para os Meus Alunos, que enquanto ele pregava, ele percebeu uma vez que tinha 8 pensamentos ocorrendo na mente dele. Ele prestou atenção numa irmã que estava sentada, balançando uma folha para se abanar, e imediatamente pensou no rapaz que era responsável pela janela, que poderia abrir a porta para trazer vento para a congregação. Ao mesmo tempo, ele estava tentando raciocinar se no primeiro ponto que ele pregou, ele conseguiu ser claro e já entregar no segundo ponto a ilustração que ele tinha esquecido no primeiro, e por aí vai. O pensamento, enquanto ele estava pregando e ele mesmo se maravilhando daquilo que estava falando. Portanto, o Filho de Deus está extremamente exausto porque há uma entrega profunda de Jesus naquilo que ele faz. No ensino, na maneira de falar, nada com Jesus é simples. Jesus se entrega profundamente, por isso ele está exausto, cansado, exaurido. E com ele a bordo, do jeito que ele estava, versículo 36, partiram e deixaram a multidão para trás. Aquele povo todo, então, recebe a bênção, são despedidos, mas ainda, diz o versículo 36, embora outros barcos os seguissem. Outras pessoas insistiram em continuar com Jesus, e o que vai se desenhando para nós, meus irmãos, é uma travessia que começa com o barco de Jesus e seus discípulos, mas outros barcos ao redor acompanhando Jesus. E aqui, meus irmãos, que a coisa complica. É aqui que a história vai ganhando ar de dramaticidade. No versículo 37, meus irmãos, ocorre algo que é espantoso. Logo, uma forte tempestade se levantou. Não é de assustar, porque como eu já falei para você da situação climática daquele local, era muito comum que ali no Mar da Galileia se formassem constantemente muitos temporais. A palavra, na verdade, aqui, ela tem a ver com vendaval. Não é a ação da chuva, é a ação do vento. Havia a colisão de correntes quentes que saíam da praia com as correntes frias que vinham do Hermon. E você sabe que juntar quente com frio provoca uma mudança térmica grave. Isso tudo causava constantemente, de maneira muito comum no Mar da Galileia, esses tipos de tempestades repentinas. Foi o que aconteceu. O texto no versículo 37 parece dizer que assim que eles zarparam, que eles saíram da margem, começou a tormenta. E aqui que eu queria que você notasse comigo que isso também acontece com a nossa vida. Primeira coisa que a gente pode observar no versículo 37 desse texto é que, diferente do que algumas pessoas pensam, a vida com Jesus não impede a tempestade. Algumas pessoas têm um tipo de pensamento, têm um tipo de religião, sustentam um modelo de espiritualidade na qual as coisas acontecem de maneira correta, o bem acontece na vida de quem está com comunhão com Deus. Mas se algo começa a acontecer errado, é porque eu estou em pecado, ou é impossível notar a presença de Deus quando as coisas estão dando mal, estão indo de maneira ruinosa, deu ruim na situação. O texto de Marcos nos ensina que é possível estar
cumprindo a vontade de Jesus e enfrentar tempestades. Meus irmãos, nós precisamos entender que a vida do cristão passará por tempestades. Estar com Jesus não te deixa imune às dificuldades da vida, meu irmão. É verdade, a gente poderia fazer um link com o livro de Jonas. Jonas também passou por tempestades da vida, só que lá Jonas enfrenta tempestades por causa da desobediência. Os discípulos enfrentam a tempestade por causa da obediência. Por isso, meu irmão, guarde nessa manhã, nós vamos passar por tempestades. Não é de se estranhar na vida cristã o vendaval que se levanta de repente. Continua o versículo 37. As ondas arrebentavam sobre o barco. Portanto, veja a situação que vai se montando, como as ondas se comportam, como o vento toma forma. Ondas que se arrebentavam sobre o barco. Portanto, nós temos aquela convulsão no lago, no mar da Galileia, que choca-se contra a parte externa do barco, de maneira que diz aqui o versículo 37. Começou a encher o barco de água. A situação é uma situação que começa a ganhar ares de dramaticidade. Os discípulos tinham alguma experiência com tempestades, pelo menos 4 deles eram pescadores. Pedro, André, Tiago e João tinham experiência, eram homens do mar, que conheciam a pescaria, que já tinham passado por esses momentos. Mas há uma convulsão tão profunda, tão diferente. Essa tempestade, esse vendaval é tão singular, que começa a entrar água dentro do barco. Que normalmente, muito facilmente, melhor dizendo, pode nos lembrar, meus irmãos, que durante as tempestades da vida, durante as dificuldades da vida, nós não precisamos estranhar quando as dificuldades começam a querer ganhar as entranhas do nosso ser. Não estranhe, meu querido irmão, minha irmã, da gente receber notícias que começam a querer ganhar lugar no nosso coração. Começa a vazar para dentro da nossa espiritualidade, a abalar as estruturas, a molhar as estruturas da nossa fé. Não será estranho se hoje você chegar em casa, ou amanhã, ou se em algum momento da sua vida você souber de um fato, de um acontecimento fatídico, como um amigo seu que se submeteu a uma cirurgia, de repente houve complicações dessa cirurgia e ele não aguentou. Não é estranho ver esse turbilhão acontecer na vida e você ser tomado por problemas. Talvez o seu cônjuge tomou uma decisão, foi viver uma aventura com outra pessoa e te deixou. Nós não estamos imunes a isso. Talvez seja uma enfermidade, um diagnóstico de uma doença incurável veio sobre alguém da sua família. Isso te abalou profundamente. Talvez seja uma criança, seja um bebê que você tem que de uma hora para outra precisou ser internado na UTI. Talvez seja o seu carro que você estacionou na porta de casa e de repente alguém vem e bate nesse carro. As tempestades da vida virão. O que elas querem fazer é começar a sossobrar o nosso barco, é abalar. O que essas tempestades se propõem a fazer é ganhar espaço na parte interna da nossa espiritualidade, do nosso coração. É a água que quer entrar dentro do coração. Entretanto, versículo 38, Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Aqui os comentaristas se dividem, não precisa ser uma almofada como a gente imagina hoje. Jesus está na parte de trás, na popa do barco, que era o local onde ficava ali o comandante
onde ele tinha a visão de todo o mar. Jesus, nesses barcos havia um encosto, né, ou uma almofada de couro que o pescador levava, um tapete, alguma coisa do tipo. E é nisso que Jesus se encosta. Não é que ele levou, como eu tentei deixar claro aqui, quando os discípulos levaram Jesus como ele estava, não é que Jesus pensou, eu vou para a noite, vou enfrentar uma tempestade, então eu vou pegar meu casaquinho, vou levar minha almofadinha. Não. De tão cansado que o mestre estava, o evangelista narra aqui que imediatamente, quando eles deixaram a praia, Jesus pega no sono. Aqui nós podemos ver, de fato, que Jesus era um ser humano, que Jesus era homem, que como eu e você, ele sentia dores nas costas, ele tinha dor de cabeça, Jesus precisava dormir, Jesus precisava parar. E foi isso que Jesus fez. E o mais incrível desse texto é que nós podemos ver em Jesus as suas duas naturezas, tanto homem quanto Deus. E a gente também precisa aprender com Jesus. Tem horas que a gente precisa descansar. Mas no meio de uma tempestade, Jesus, é esse momento que traz para a gente as 3 perguntas que vão formatar essa experiência, que vão trazer a estrutura dessa experiência. É nessas perguntas, ou justamente nessas 3 perguntas que eu quero que a gente sustente a nossa meditação. São 3 perguntas que emergem, que surgem durante a tempestade. Os discípulos, então, no versículo 38, olham para a cena, olham para Jesus. Jesus está na parte de trás do barco dormindo, enquanto os discípulos estão desesperados. A tempestade está piorando, a situação está ficando cada vez mais catastrófica, os seus esforços parecem não dar em nada, eles tomam nas mãos os remos, daqui a pouco já é 2 mãos num remo só, daqui a pouco são 2 homens num remo só, enquanto um está mais à frente, retirando desesperadamente a água, e cada vez que isso acontece, a água volta, uma onda de 2, 3 metros vem, só sobra o barco balança, todo mundo em desespero. Onde está o mestre? Onde está o mestre? Parece que tem horas na vida, meus irmãos, que a gente só lembra da presença do mestre quando todas as opções foram esgotadas. A gente até sabe que Jesus está no barco no início, mas uma das coisas que eu queria que você notasse comigo aqui é que muitas vezes na nossa vida a gente vai enfrentar tempestades e a gente vai acabar esquecendo que Jesus está conosco. A gente vai se envolver, vai tentar, uma reação quase que inicial, é uma reação quase que automática, tentar resolver, tomar controle da situação, mas ao fazer isso a gente pode perder de vista de que Jesus ainda está no barco. Os discípulos olham, então, alguém se lembra que Jesus está no barco. Alguém olha para trás e vê Jesus dormindo. E vem então a primeira pergunta que emerge na tempestade. Os discípulos acordam Jesus, a tempestade não acorda Jesus. Jesus é capaz de dormir com o barulho das ondas e o balanço do vento. Mas ele ouve a voz da oração dos seus discípulos. Vamos aprender aqui também, meus irmãos. Tem horas na nossa vida, quando as coisas ficarem turvas, quando tudo estiver escuro, largue a mão do remo da ansiedade, do desespero, e pegue o remo da oração. Olhe para Jesus, vá para Jesus, busque Jesus. Como diz o comentarista, quem é que fala aqui, meu Deus? Um dos comentaristas diz que Matthew Henry, Jesus pode fechar os seus olhos para dormir no barco. Pode parecer que Deus não está ouvindo. Meu Deus, eu estou numa tempestade tão grande na minha vida, Harris, eu estou enfrentando um momento tão difícil que parece que Deus não está ouvindo. A vontade que eu tenho é chegar diante de Deus e dizer para Ele, olha, o Salmo 121, versículo 4 diz, aquele que não toscaneja nem dorme é o guarda de Israel. Cadê o Senhor agora? A gente pode chegar, como diz Matthew Henry,
a Jesus durante a tempestade, porque Jesus pode fechar os seus olhos, mas Ele nunca fecha o seu coração. Deus pode parecer que Deus não está escutando a sua voz, pode parecer que Deus está inativo, mas Deus sabe o que está acontecendo. Aquela tempestade não tinha acontecido por acaso, ela estava na previsão do tempo de Jesus. Aquilo que está acontecendo na sua vida não está ocorrendo alheio a Jesus. Ele sabe o que está acontecendo com você, Ele tem conhecimento do que está acontecendo na sua alma, portanto, corra, vá, agarre-se a Jesus. Foi o que aqueles discípulos fizeram, meus irmãos. Eles olham para Jesus e eles lançam aquele clamor: mestre, vamos morrer. E vem a pergunta que muitas vezes eu e você fazemos na hora da dificuldade, na hora da dor: o Senhor não se importa, Senhor? Mas será possível, meu Deus? Será que o Senhor não está vendo o que é que eu estou vivendo? A gente não precisa ser muito duro com os discípulos para entender a dor deles. É uma palavra dura, é uma reprimenda dura para Jesus. Eles não estão falando de maneira doce, estão realmente reclamando com o mestre. Mas aqueles homens estão sendo tomados, sendo invadidos pelas águas da tormenta. E nós precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos. Nós precisamos ter cuidado com as circunstâncias invadindo o nosso coração. Vamos pensar nisso um pouquinho mais daqui a pouquinho. Mas veja aqui que eles falam com o mestre, há ainda alguma fé, há ainda alguma esperança. Eles falam com Jesus: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Parece que realmente a gente às vezes fala com Deus, fala com Jesus, sem esperança. A gente joga uma oração para ver se Deus pega a isca, aparece. Mas, meus irmãos, o próprio fato de poder orar, de estar com Deus, é uma resposta. Quando aqueles homens olham para Jesus, eles têm uma resposta imediata. Jesus está dormindo. Jesus está lançando uma nota para eles e para todo o universo. Jesus está dizendo que é possível descansar durante a tempestade, meu irmão. Que as coisas podem ficar terríveis, tudo pode balançar, pode parecer que não tem mais esperança, pode parecer que a gente vai morrer. E eu acredito que a situação era grave, que aqueles homens realmente estavam acreditando, tinham toda a noção que estavam perecendo, que iriam morrer, que tinham chegado no último minuto para buscar Jesus. Mas havia uma mensagem naquela tempestade, porque toda tempestade tem algo para ensinar o seu povo. Jesus deixou a praia da Galileia para ensinar a lição prática para os discípulos durante a tempestade. Olhe para o Filho de Deus. Qual é a lição que Jesus está estampando para aqueles filhos? É possível, durante a tempestade, descansar a cabeça nas promessas de Deus. Ele tinha dito no versículo 35, vamos atravessar para o outro lado do mar. Se Jesus disse, vai acontecer. Portanto, quando você tiver dúvida, quando você estiver num momento difícil da sua vida, repouse a sua cabeça com Jesus, nas promessas de Deus. Jesus ainda está no barco da sua vida, meu irmão. Jesus ainda está na sua vida. Ele não está alheio do que está acontecendo com você. Nenhuma das circunstâncias que aconteceram foram para além. Eu aqui não acredito nesse tipo de Deus. Eu não posso acreditar nesse tipo de Deus que não conhece as circunstâncias do mundo que Ele criou. Eu não consigo acreditar nesse Deus que criou o mundo e agora faz uma parceria com o ser humano, não sabe o que vai acontecer amanhã. Meu Deus, o que será que irá? Não sei. Deus tem o lápis na mão e o homem tem a borracha. Você faz a sua história. Eu não acredito nesse Deus. Eu não acredito num Deus para quem eu me dirijo e Deus diz para mim: meu filho, me desculpa porque nem eu sei o que é que eu vou fazer.
eu não posso te ajudar nessa situação. Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus tem no controle todas as circunstâncias, como nós veremos agora adiante. Jesus desperta na hora da circunstância, na hora exata, ao ouvir a voz dos seus discípulos, repreende o vento e disse ao mar: silêncio, acalme-se. Jesus se dirige ao vento e ao mar, e a gente pode imaginar aquela cena de cinema, Jesus falando com o vento, e ao mesmo tempo não é um depois do outro, é o vento bravio, é aquele turbilhão parando e as ondas imediatamente cessando. Não é um e depois 5 minutos o outro. Um dos comentaristas chega a dizer que o ambiente ficou como um espelho d'água, liso. Imediatamente o vento para. O mar obedece, faz-se silêncio, tudo se aquieta, porque é Deus que está no controle da situação. E houve grande calmaria. E aí a gente vai para a segunda pergunta que emerge desse texto, que emerge da tempestade. Então Jesus lhes pergunta: por que estão com medo? É isso que a tempestade às vezes faz com a gente, meus irmãos. A tempestade, é a palavra aqui para medo, é um medo covarde. É uma atitude tímida, como vem em outras versões. Uma maneira de se encolher naquilo que você crê, diante das dificuldades. Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Ainda é uma palavra central nesse texto, porque depois de todas as coisas que a gente viveu juntos, depois de tudo que vocês ouviram, tudo que vocês passaram, vocês ainda não têm fé. Quando a gente passar, meu irmão, pela hora da dificuldade, e ela vai vir na nossa vida, vamos perguntar: ainda? O mesmo Deus que agiu lá atrás não é o mesmo Deus que pode agir hoje? O mesmo Deus que fez aquela experiência incrível não pode suplantá-la, não pode ultrapassá-la hoje. Você não acredita que Deus pode te levar a ver dias de céu aberto e mar tranquilo? Quando a tempestade começa a tomar o coração dos discípulos, e aqui eu concordo com William Berkeley, Jesus volta para acalmar a tempestade que está no coração dos discípulos. Às vezes é muito fácil para Deus, às vezes não, é muito fácil para Deus controlar as circunstâncias. O que Deus quer fazer é controlar a tempestade do nosso coração. Um dos motivos, diz o William Wiersbe, para que Deus nos faça passar pela tempestade, é justamente para que surjam, para que do fundo do mar da nossa espiritualidade venham as sujidades, elas sejam discernidas, conhecidas, e Deus possa nos tratar, nos balançar, nos fazer sair da nossa calmaria morta, para colocar a nossa fé em prática e acreditar que existe Deus sob o leme da embarcação do universo. Jesus agora vai acalmar a tempestade do coração dos discípulos. E talvez hoje seja essa a sua necessidade. Você está vivendo um momento difícil, você está vendo portas se fechando, você está vendo barulhos se formando, você está vendo que as coisas querem entrar dentro de você. O problema não é a tempestade, é você deixar a tempestade entrar em você e você começar a agir como a tempestade, você criar vendavais no seu coração, você começar a imaginar: Deus não me ama, Deus não atua, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, tem algo errado comigo. Tudo isso é o problema que a tempestade faz jorrar sobre o coração do crente, e que Jesus quer tratar, que Jesus quer que não ocorra. Jesus perguntou: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão com dúvida? Por que vocês estão angustiados? Não é preciso ter medo, não é preciso estar desesperado, não é preciso ter angústia, porque eu estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Não há tempestade que não escute a minha voz, que não atenda, não há vento que não escute o meu falar, o meu comando, não há onda que não obedeça aquilo que eu digo. Onde está a fé de vocês? Vocês ainda não têm fé? E o versículo 41 termina dizendo: apavorados, os discípulos diziam uns aos outros. A palavra apavorados é diferente do medo do versículo 40. No versículo 40, os discípulos estão em covardia, estão com medo covarde. No versículo 41, meus irmãos, depois de ver Jesus, de ver aquela atitude de Jesus, que se dirige para o vento, para o mar, e que se dirige para a tempestade do coração, eles estão agora absortos. Eles estão espantados, apavorados, eles não acreditam no que eles estão vendo. Porque um dos objetivos da tempestade é fazer você conhecer Jesus como você nunca conheceu. Aqueles discípulos jamais saberiam do poder de Jesus se eles não tivessem atravessado, obedecido à voz de Jesus e atravessado com ele as tempestades. O objetivo da tempestade é te levar da covardia ao temor reverente, a dizer: Senhor meu e Deus meu. É te fazer conhecer Jesus como nunca você conseguiria conhecer se não passasse pelo que você está passando. Quem é este homem? Diziam uns aos outros. Até o vento e o mar lhe obedecem. Eu queria terminar então com 3 lições práticas para a gente deixar essa meditação hoje de manhã. A primeira delas, meus irmãos, a tempestade não afasta a presença de Jesus. Se você está enfrentando momentos difíceis, e eu repito, vamos enfrentar momentos difíceis, não pertence à fé cristã essa concepção de vida boa, de vida mansa, de palavra de comando. Você que manda na vida, você que determina o seu caminho, diga apenas repreendo. Não ouve eu te repreendo da boca dos discípulos. Nós vamos enfrentar dificuldades. Todos os filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus, enfrentarão dificuldades, mas tem de bom ânimo. Eu estou com vocês. Eu venci a tempestade. A tempestade não é incompatível com a presença de Jesus. Jesus se move na sua tempestade. Segunda lição, meus irmãos, a tempestade não abala a compreensão de Jesus. Jesus continua doce, Jesus continua disponível para nós, Jesus continua ouvindo as nossas lágrimas, entendendo os nossos sentimentos. Jesus não vai rejeitar você porque você apresenta o coração dorido, amargurado, que pergunta: onde estás, Senhor? Jesus vai receber você. Perceba que Jesus repreende o vento, repreende o mar, mas aos seus discípulos ele se dirige com uma repreensão carinhosa. Vocês ainda não têm fé, filhos? Vocês não estão vendo que a gente está junto no mesmo barco? Que nenhuma das sensações, nenhuma das emoções está passando longe dos meus olhos, que eu estou acompanhando tudo que há com você. Terceiro lugar, a tempestade não apaga a revelação de Jesus. Por que passamos dificuldades, meus irmãos? Por que muitas vezes enfrentamos problemas na vida? Porque Deus quer nos dar a conhecer coisas maiores a respeito do seu Filho. Porque Jesus nos quer dar experiências com Ele e nos fazer conhecer coisas grandiosas, gloriosas, que nós só veremos no final da tempestade. E por isso, meu irmão, nessa manhã, eu peço que você olhe mais uma vez para Jesus. Que hoje de manhã, mais uma vez, você tome os remos da oração e coloque o que quer que esteja angustiando sua vida hoje. Qual seja o
turbilhão que está movendo o seu coração, que está te fazendo duvidar da bondade de Deus. Qualquer que seja a onda que esteja se elevando sobre a compreensão de que Deus é eternamente fiel e que jamais vai te abandonar, que você coloque tudo isso diante de Jesus e diga: Senhor, eu não sei porquê, eu não sei para quê, mas a única coisa que eu quero neste problema, nessa tempestade, é glorificar o teu santo nome como eu nunca glorifiquei antes. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tim Keller diz o seguinte: você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele produza confiança no meio da dor, da tristeza, da amargura. Confiança plena no amor de Jesus sobre a sua vida, meu irmão. Que Deus te faça sair daqui convicto de que Ele é que tem os rumos da história da tua vida, que Ele que conhece os cabelos da tua cabeça e que nada está acontecendo por acaso sobre a sua vida, sobre a igreja. Em nome de Jesus. Oh Deus, que santo texto, meu Deus. Meu Deus, como é bom voltar à praia da admiração com o Senhor. Como é bom, Senhor, levar todas as nossas angústias ao Senhor, que dá ordens a respeito das estações da vida. Nenhuma das tuas promessas foi varrida pelas ondas. Senhor, nenhum dos teus projetos foi afastado pelas tormentas. O Senhor continua poderoso, todo-poderoso e sábio. O teu amor não se aparta da tua igreja, Jesus. Oh Deus, nós te pedimos humildemente, como aqueles discípulos, Pai, tem misericórdia de nossas vidas, nos faz enxergar, ó Deus, essas visões de glória que nós só teremos durante esses momentos em que nós ansiamos pelos céus, quando tudo está escuro, quando a noite se levanta, quando os barulhos querem nos amedrontar. Tudo que nós desejamos é o céu límpido. É para isso que serve a tempestade, para nos fazer ansiar o céu e querer estar com Jesus, nos aproximar da glória, nos descolar deste mundo perverso e bravio e nos transportar para a calmaria da presença do Pai, ó Jesus. Que a tua presença, Pai, seja perceptível nos enfrentamentos dos teus filhos, meu Deus. Revela aos teus filhos. Toma as pessoas que aqui, Senhor, estão sofrendo com problemas nas suas casas, que têm dificuldades, que têm problemas urgentes para resolver, que há anos, meu Deus, que sofrem há 5, 10 anos com algum tipo de dificuldade, dependência nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Ó Deus, vem em socorro do teu povo, meu Pai. Vem em socorro nessa manhã. Aumenta-nos, ó Deus, a nossa fé em Ti, para que a glória seja Tua e nós possamos dizer, ao final dessa tormenta: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Em nome de Jesus. Amém.